Vale a pena. Muito bem com a situação. Como evitar o bug da mente e ser assertivo frente às tomadas de decisões e desafios da vida profissional, hein? Hoje em dia é cada vez mais comum encontrar pessoas com medo de fracassar, incapacidade de tomar decisões sob pressão, ansiedade, expectativas super altas. Como dizem nos dias atuais, tudo isso pode bugar a nossa cabeça. Mas será que existe uma forma deste bug não acontecer? Pois é, o programa Em Discussão Especial de hoje vai falar sobre este tema com a coach sistêmica e especialista em programação neurolinguística, Elis Borsoi. Seja muito bem-vinda, Elis, aqui ao nosso programa. Depois dessa super apresentação que eu fiz aí, eu vou começar a minuciar os detalhes com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia, pelo convite. Bom, eu estava assuntando aqui com a Elis antes do programa começar, tentando entender a história aí, porque eu perguntei para ela o seguinte: hoje a profissão dela é coach, mas no passado não foi essa formação que você teve na faculdade, né? Conta um pouquinho essa história pra gente. Você é formada em quê, Elis? Então, eu sou formada em processamento de dados, né, da área de tecnologia da Nossa. informação, área de exatas, né? Totalmente exatas, computadores, números, algoritmos. Bem diferente. E trabalhava com o quê? Eu trabalhava como analista de sistemas em um banco aqui em Num São banco. Paulo. E o que aconteceu para ter essa mudança, para você virar coach, lançar livro, resolver os problemas aí dessa pane que dá na cabeça da gente? O que houve? Eu já estava insatisfeita há algum tempo, né, com relação ao que eu fazia. E aí eu tive a oportunidade de mudar de área, mas só que não foi uma coisa muito simples, porque eu recebi um feedback de um gestor dizendo que para eu ser promovida para a lista sênior, eu precisaria me expor mais. E eu sempre ser fui mais solta, ser mais ser solta, mais desinibida, sem vergonha. e mostrar mais o meu trabalho, fazer mais marketing do meu trabalho, marketing pessoal, e eu não sabia fazer isso. Eu era muito introspectiva e muito tímida. Tímida. E justamente pela área, né? A própria área da programação de software, o perfil é exatamente esse. É você e o computador. É você e os Exatamente. números, é você não precisa interagir muito, né? Enfim, o Isso. perfil já é mais esse, introspectivo, uma coisa que não precisa muito com essa socialização, né? Isso. Daí ajudou ainda a empoderar essa sua personalidade que já era mais discreta, mais tímida, Isso. tudo. O processamento de dados, ele ajudou, ele deu força para isso. Isso. Mas você não estava feliz. Isso. Aí, quando eu recebi o feedback dele, dizendo que eu tinha que me expor mais, eu pensei, como que eu vou me expor mais sendo programadora e desenvolvedora de software? Vou me expor com o computador. E analista. E aí foi quando eu resolvi mudar de área. E aí eu descobri que tinha uma vaga numa outra área chamada como analista de suporte. E aí eu fiz uma entrevista com um ex-gerente novo e ele chegou para mim e disse: Elis, você pode vir para minha área desde que você fale em público, porque você vai dar treinamento para os analistas. Aí foi quando eu buguei de verdade, porque eu não sabia falar em público e eu morria de vergonha, né? Minha nossa. E aí eu falei para ele, tudo bem, eu vou aprender, né? Porque eu queria realmente me expor mais e mudar mesmo. Você bancou, você falou, não, tudo bem, e vou fazer. Isso. E aí, se vira, Elis. Exatamente. E aí foi quando eu procurei uma coach. Eu li na revista Você S.A., assim, que é importante que a gente tenha uma coach para descobrir o que a gente precisa melhorar, como que a gente pode realizar algum objetivo. E aí eu falei, bom, eu acho que é esse profissional que eu vou buscar. É esse daí. E aí eu procurei uma coach lá em Santos, que eu moro em Santos, né? Eu pegava fretada todos os dias para São Paulo. E aí eu fiz um processo de coaching de 10 sessões. E eu não só consegui falar em público, como melhorou a minha segurança, tanto que eu estou aqui falando, né? Falando na TV, Na TV. tá vendo? Você já saiu, já tá ampliando mais ainda esse horizonte. E aí foi quando eu descobri, né, que era o caminho que eu precisava. E aí eu consegui. Quando você fala pra mim que você tinha essa personalidade introspectiva, mais tímida, com vergonha, só interagia ali com computadores e de repente você viu que não era aquilo mais que você queria na vida, já não era o que você queria, você só não sabia o que você queria. Como que foi essa transição pra você? Foi simples assim? Todas essas tomadas de decisão que você falou aqui pra mim, parece que foi um processo super rápido, super simples. Ah, é uma coisa que eu preciso, 10 sessões eu tava já preparada, pronto, nova vida. Foi simples? Não. Não foi, né? Não, porque o autoconhecimento, né? Foi um processo, sim, que nesse processo de 10 sessões, eu me conheci muito, descobri os valores que me moviam, né? Eu tinha uma estabilidade financeira no banco, Você ia mudar e aí tudo, eu ia né? ter que arriscar isso para E pra ir uma pra profissão onde? nova, exatamente. Né? Então, isso aí foi o maior desafio mesmo. Nesse processo, você bugou? Buguei. Bugou. E aí, em 2013, quando eu fiz esse processo de coaching, aí em 2014 eu
Fiz a formação em coaching, porque eu vi que servia para mim. E aí eu falei, bom, se serve para mim, vai servir também para as outras pessoas. E quando você bugou, o que foi que aconteceu? Em que momento que foi? Você chegou a falar em público? Falei. Mas você falou depois do processo ou antes? Depois. Depois. Antes você nem se... Não. Nem falava. Não, porque o meu gerente, ele me deu um tempo. Ele falou assim, não, o treinamento vai ser daqui tantos meses. Ah, beleza, então vou ter tempo para me preparar. Exatamente, foi depois. E o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nessa bugada? Como é que você estava? Que dia que era? Em que momento que era? E o que aconteceu com o seu cérebro? Esqueceu? Porque uma das coisas muito fáceis de acontecer com a gente é esquecer, né? Sim. Esqueceu o que vai falar na hora. Dá branco. Dá branco. O tal do dá branco, né? É, o que eu fiz. O que aconteceu com você? Então, na época, eu lembro que o meu gerente, ele deu essa palestra antes, né? Era uma palestra de 1 hora, era uma mudança de metodologia na área de sistemas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei meu celular e gravei a palestra dele inteira, no áudio mesmo. Perfeito. Nem filmei. Peguei o celular, coloquei no gravador e fiquei lá. E aí, todos os dias, eu pegava o fretado, né? Aí eu pegava o fone de ouvido e eu via tudo que ele falava. Aí eu lembro que metade da palestra eu ouvia, aí eu dormia, porque estava sono. Aí no dia seguinte eu acelerava e via da metade para frente. E aí todos os dias, durante acho que uma semana, eu fiquei ouvindo a voz dele e tudo que eu tinha que falar. Tá. Aí eu imprimia os slides, que era a palestra era a mesma, e aí eu olhava o slide, aí eu ia anotando alguns tópicos Que importantes. pra você interessava ter destacado. E aí eu comecei a ter segurança, porque eu achava que eu tinha que ter segurança com o que eu ia falar, porque era um assunto novo para mim também. Tá. E aí Pra foi quantas assim que eu pessoas consegui. eram? 100 pessoas. Era Nossa, no auditório, que né? estreia, hein? É Que estreia. no Podia ser pra auditório, com duas. palco, com microfone. Podia já tudo. começar mais ou menos, eu começo com 2, 3, depois eu Sim, ampliando. Não, sim. já foram logo de cara com 100. Sim. 100 pessoas. E como é que foi? Foi tranquilo, porque como eu já tinha treinado muito, e eu treinava em casa, na frente do espelho, sabe? Então, para falar em público é importante treinar. Eu treinava, às vezes eu gravava, eu Mas falando. então você não chegou a bugar em público? Não. Não, você... Eu buguei só na hora que o meu gerente Falou que você vai anterior fazer- falou que eu tinha que falar. É, exatamente. O que aconteceu com você quando você fala, eu buguei? O que é que aconteceu? Eu tive aquele pensamento, eu não vou conseguir, isso é muito Travou. difícil. Travou, não vai dar, Eu não tenho esse perfil, eu sou muito tímida, como que eu vou conseguir falar em público? Então foram os pensamentos limitantes que vieram na minha mente. Mas qual que era o seu medo? Medo Você de tá errar. falando comigo agora. Mas eu não tinha essa. Eu tinha medo de errar, medo de falar besteira, medo do julgamento das pessoas, né? Que as pessoas, normalmente, a gente tem muito medo de ser julgado. E aí eu tinha esse medo. E como que foi esse processo para perder esse medo? Então, Claro, não precisa também contar aqui todo o processo passo a passo aqui, sim. senão os coaches perdem o trabalho deles aí. Mas como é que foi esse processo? A gente fala muito de autoconhecimento, de se achar, qual é o seu lugar, qual é o seu papel na sociedade, na vida, enfim. Como é que foi esse... O que você falou assim, aqui mudou, ali mudou a chave? Foi na hora que falou ou introduziu tal exercício? Como é que mudou essa chave aí do liga e desliga? Então, quando eu descobri que isso vinha lá da minha infância, né? Porque normalmente os nossos medos, as nossas crenças, elas vêm ou da fase intrauterina ou vêm da infância. Então, às vezes, o não que a gente recebeu dos pais, alguma coisa que alguém falou que você não consegue. E eu sempre fui muito, eu vou dizer, muito tímida, né? Então, o meu pai, ele era muito rígido comigo, né? Hoje eu agradeço, né, por ele ter sido que ele foi, porque realmente ele deu aquilo que ele podia. Inclusive, a visão sistêmica que eu aplico hoje é justamente isso, é a gente aceitar os pais como são e sem julgamento. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que eles sabiam. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eles fizeram o que eles sabiam, o que eles podiam. Não foi pra Então, a intenção ser foi positiva. Aí vem a programação neurolinguística, né? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, a intenção positiva do meu pai era me proteger, né? Muitas vezes não deixava eu sair, não podia falar muitas vezes, né? Quando tinha muita gente em casa, a gente não podia falar. Então, mas por quê? Proteção mesmo. Então, não foi uma coisa ruim. Não era E punição. antes, não era punição. E eu via isso como uma coisa ruim. Quando eu ampliei minha mente, eu descobri que aquilo foi algo bom, que ele fez o que ele sabia, eu aceitei as coisas como foram. O principal é aceitar, né? É aceitar tudo como foi, ou seja, eu tomei o meu pai, o que eu tomar o pai? É tomar sem julgamento. É aceitá-lo do jeito que ele é. Né? Então, quando eu cheguei a essa conclusão de que eu podia aceitá-lo do jeito que ele era, as portas se abriram, e os anjos entender tocaram, cantaram. entender assim, que aquilo já era passado, que eu já estava
né? Não fazia muito sentido eu ficar vivenciando algo que aconteceu no passado no presente. Eu sabia que isso ia atrapalhar o meu futuro. Foi mais fácil eu desbugar. Só para vocês terem uma ideia aqui, gente, eu separei alguns prints da internet de pessoas que relataram os momentos em que elas bugaram. Tem um aqui que você fala, não é possível que isso aconteceu, mas aconteceu mesmo. Olha, a Daiane Rocha, ela fala que teve uma vez uma bugada. Ela simplesmente esqueceu como se subia no ônibus e ela subiu de joelhos. Nossa. Isso daqui é seríssimo. A outra pessoa, o Emo, ele fala o seguinte, ó, uma vez uma mulher me deu um pisão no pé. Ela me pediu desculpas e ao invés dele responder, relaxa, não foi nada, olha a resposta que ele deu. Imagina, muito obrigada, pra você também. Por que ele agradeceu o pisão no pé e ainda desejou mesmo obrigada pra você também? Na cabeça dele, ele tava dando outra resposta pra outra coisa. Exatamente, porque ele estava no piloto automático dele. Totalmente. Ou seja, ele estava totalmente no padrão inconsciente dele. Deixa eu ver mais uma aqui, se eu consigo... Thalita, um dia me perguntaram o meu nome na portaria do condomínio, que a minha irmã mora. E eu dei o nome da minha outra irmã. Ao invés dela dar o nome dela, ela deu o nome de outra irmã. Assim, deu uma bugada, né? O cérebro dá um apagão, né? Dá uma esquecida geral. Sim. Dá uma esquecida geral. O que é que acontece com o cérebro da gente? Assim, dá pra comparar o cérebro com uma máquina? Por exemplo, Sim. bug que a gente está falando, deu uma bugada, é um jargão muito usado, é uma frase muito usada para quem trabalha com computadores. Sim. Quando deu o medo do bug do milênio, de todos os computadores pararem, né? Foi quando a gente começou a ouvir essa palavra de bug, né? Bugar qual a tradução de bugar que a gente pode... Besouro. Besouro. Sim, Nossa, foi mas na época dos grandes computadores, na época que o computador era do tamanho dessa sala aqui. Aquelas caixas Enormes, aqueles data centers lá, enormes. isso. E aí entrou um besouro dentro do computador, e aí o computador parou de funcionar. Aí Daí- falaram que ele bugou. Aí que ele Daí bugou. que surgiu o nome bug. E é totalmente voltado para a máquina. Sim, E a gente está comparando isso com o cérebro humano. sim. Porque é uma programação, né? É uma programação. É. E que tipo de bugadas que a gente pode ter? Por exemplo, essa que a gente fala aí de dar branco. Sim, de dar Qual branco. outra? Aqui a gente está vendo que foram alguns brancos que deram aqui, na verdade, né? Mas nada mais é do que a pessoa esquecer. Sim. Isso acontece quando a pessoa ela fica no piloto automático dela, ou seja, ela faz aquilo sem pensar. Sabe assim, alguém te fala uma coisa e você... Quer dizer, a mulher tá deu no pisão no automático. pé desse Sim. moço aqui e ele falou obrigada. Então, provavelmente ela faz isso toda hora, né? Então ela nem ouviu, Entra no ela estava automático. no automático. Aqui exatamente. outra que entrou no automático, ó. Uma vez eu fui comprar sorvete primeiro, ao invés de eu dar o dinheiro para a mulher do caixa, eu entreguei para ela uma colher. E no final, na hora que ela falou, na hora de eu pagar, ela disse obrigada. Eu virei para ela e falei obrigada, de nada, para você também. Então, porque a pessoa ela Tá no não, automático, ela não tá nem pensando o que ela ela tá não fazendo. está no momento presente. Ela está lá, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Né? Então, como é que a gente desbuga? A gente tem que estar no presente para poder ressignificar, ou seja, dar um significado das coisas que aconteceram. Mas aí, Elisa, eu vou falar, é estresse, hoje meu dia foi estressante, sei lá, eu sob pressão, tem conta pra pagar, tem um problema pra resolver ali que eu não sei nem por onde começa. E, de repente, sei lá, eu parei de falar alô, não sei, desaprendi a falar alô. Assim, o que tá acontecendo e o que eu faço pra consertar essa falha minha do cérebro? Dá pra consertar? Eu acredito que sim. A primeira coisa é focar no presente mesmo. Eu indico que as pessoas pratiquem muito a respiração consciente ou algum tipo de meditação que ela goste. Tem a meditação tradicional mesmo, que é a Zazen. Tem a meditação ativa, que inclusive comento no livro. Então, isso tudo é porque a gente não está focado no presente mesmo. A gente acaba fazendo coisas, né, sem pensar. E A Elis, gente, lançou esse livro aqui, Inner Dev, que vocês devem estar vendo. Tá bem aqui, no nosso telão aqui maior. Inner Dev, como desbugar a sua mente. Deu tão certo, toda essa história que você contou aqui pra mim, deu tão certo que você transformou isso daqui em livro, né? Uhum. E um dos capítulos do livro, você fala sobre tipos de crise. Sim. Tem vários, então. Sim. Quais são os tipos de crise que... Então, tem a crise financeira, crise emocional. Que mais que tem? Tem a crise existencial, que foi a que eu passei. Ser ou não ser, pra onde eu vou, por que eu tô aqui, qual é o A meu existencial, quando foi que eu passei, quando eu estava no banco. Né? Porque eu não sabia o meu propósito de vida, eu não sabia o que eu queria ser. Exatamente, quem sou? Quem eu sou, né? Eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu cheguei nesse momento que eu estava numa crise existencial. Uma crise existencial. Sim. O que é esse Inner Dev? O que significa Inner isso? quer dizer interior e Dev de development, que é da palavra desenvolvimento, que é utilizada muito na área de TI.
Porque o método InnerDev, o que, que ele é? São 5 etapas. A primeira etapa é o sonhar, né? Então é importante quando a gente quer estabelecer um objetivo, O que eu quero, né? o que, que eu quero? Onde eu quero estar? Onde que eu quero estar? Então não adianta a gente falar assim, ah, eu quero emagrecer. Tá, mas emagrecer quanto? Quanto isso é uma tempo? Então, a gente tem que ter um objetivo de maneira específica, mensurável, realista e com prazo definido. Então, no sonhar, a pessoa estabelece esse objetivo. Depois Que pode ser, inclusive, da data, da cor, da cheiro, Sim. da cenário. Por exemplo, eu quero emagrecer. Estamos em 2019. Em 2021, vai ser numa terça-feira, às 4 horas da tarde, eu estarei, na minha sala, quando então eu vou vestir o meu vestido tamanho 40. Isso. Esse vai ser um vestido que eu vou comprar Isso. agora e daqui 2 anos eu vou vestir um vestido tamanho 40. Eu estarei feliz, loira, eu vou mudar a cor do meu cabelo. Você tem que programar todos, dar detalhe pra mente, né? Exatamente. Dar detalhes pra mente, né? tem Não que falar, dar- eu quero emagrecer. Você tem que dar comandos para sua mente. O que, que você quer? Visualizar legal. aquilo e, de preferência, escrever. Então, no livro eu até deixo o espaço para a pessoa escrever. Poxa, pode O falar. objetivo É dela. verdade, olha aqui, gente, olha que legal. E aí, Tem depois, várias- depois que ela sonha, ela vai investigar. O que eu vou fazer? O que eu preciso melhorar? Quais os comportamentos que eu tenho hoje? Que trilha que eu vou ter que caminhar? O que eu vou fazer de diferente? Que comportamento que eu vou mudar? No caso da pessoa, eu vou ter que focar mais em mim, eu vou ter que observar mais o que eu estou fazendo. Igual você vai lavar a mão, observa, eu estou lavando a minha mão, sabe assim? gente faz tudo no Você automático, né? Faz tudo no automático. Tudo no automático. Estou escovando os dentes, estou comendo uma maçã e sentir o gosto da maçã. Então, são pequenas coisas, A gente entendeu? nem percebe mais essas Não, coisas. a gente às vezes engole, às vezes come uma coisa estragada, né? E aí passa mal, por quê? Porque não sentiu o gosto da comida. Mastiga e engole. E mastiga e engole, e às vezes a comida estava ruim, né? Às vezes você está ali conversando com alguém ou está no celular, né? Foi isso que eu ia falar. E nos dias de hoje, então, que a E aí gente engole uma quer coisa mais distração estragada. hoje em dia do que você tá vendo televisão, tá no Exatamente. celular, você E a não tá gente come prestando. coisa estragada e não percebe. Então, você fala de sonho. Essa é uma etapa. Isso tudo é neurolinguística. Sim, é tudo coaching passa com por- programação neurolinguística. Com Eu programação misturo as duas neurolinguística. coisas. Aí você fala também de investigar, de ir Isso. um pouquinho mais a fundo. Aí depois eu vou, de investigar quais são os comportamentos. Aí eu vou lá nos pais, né? Como que era a tua criação? O que você ouvia dos seus pais, por exemplo, com relação a dinheiro? Ah, meu pai falava que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro é difícil de ganhar. Aí a pessoa cresce. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, dinheiro não traz Você já felicidade. começa a botar o dinheiro na casa da coisa ruim, né? Você Isso, fala, dinheiro não traz felicidade, dinheiro Quer só... dizer que se eu estiver rica, eu estarei infeliz. Se eu estiver Isso, rica, eu estarei doente. exatamente, Se eu estiver são rica, isso. E a nossa mente guarda isso. Guarda lá mesmo. da infância, e a gente vai trazendo, só que é inconsciente, a gente não percebe. E aí quando chega hoje, na idade adulta, quando tem algum desafio, o inconsciente ele nos sabota. A gente não percebe, é tudo meio que, né, transparente, assim, fica... E aí, quando você percebe isso, que você vai ampliando a consciência, quando você vai investigando e vai descobrindo onde foi isso, qual é a origem, fica mais fácil de você mudar esse comportamento. E aí a pessoa passa a ter um comportamento mais positivo, mais otimista. aí você tem que desenvolver. Aí desenvolve. Depois que eu sonhei, quer dizer, projetei lá na frente o que eu Isso. quero, investiguei por que eu não estou conseguindo fazer isso. Aí eu Isso. preciso desenvolver. Como é que faz isso? Aí você desenvolve os novos comportamentos. No caso, se eu quero emagrecer, começa a levar marmita para o trabalho, começa Isso. a olhar mais o que você come, Isso. entender mais onde é que está o problema, se come por causa de ansiedade, Isso, né? Ou exatamente. se Aí come isso, aí porque está com descobre. fome. Exatamente. Tem várias dinâmicas, né, dessa questão aí de alimento. Pode ser isso também. Como que foi o seu desenvolver, quando você fez todo esse processo, essa transição aí? Como é que foi o seu desenvolvimento? Então, o meu desenvolvimento foi quando eu percebi mesmo que é a questão da minha timidez. Aí, quando eu desenvolvi o novo hábito, que foi o quê? Qual foi o novo praticar, foi ouvir, no caso, o áudio do meu gestor. É uma coisa que eu nunca imaginei. Foi uma ideia assim que eu tive. Falei, quer saber, eu vou gravar ele falando e aí eu vou ouvir depois. Então, o desenvolver foi essa questão da escuta mesmo. Eu descobri que eu aprendia ouvindo. Então, foi a partir do autoconhecimento. Porque tem pessoas que aprendem mais escrevendo, outras aprendem mais ouvindo. Cada um vai fazer de Cada um jeito. um tem o seu jeito. Então, o meu jeito de desenvolver a habilidade foi ouvindo. E aí, quando eu ouvia a voz dele, e aí eu ia anotando as observações, então eu fui desenvolvendo a habilidade mesmo de ter aquela segurança que eu precisava. Mas foi e também repetindo. Repetindo.
Eu tive que repetir várias vezes, porque o nosso cérebro trabalha por repetição. Então, se você quer mudar algo mudar alguma coisa ou criar um hábito novo, é importante que a gente repita. É igual uma trilha. Quando você abre uma trilha na mata, né? Você vai lá e tira o mato lá. Se você não passar por aquela trilha todo dia, ela vai fechar de novo. Então, a gente tem que todo dia passar ali, percorrer aquele caminho para que aquilo realmente fique efetivo na mente. Então, a mente é importante que a gente repita mesmo para poder desenvolver esse novo hábito. Quem já passou por você? Quem são as pessoas que te procuram? Quem são esses personagens aí na sociedade que tiveram o mesmo problema que você ou estão passando por alguma outra fase na vida? O que eles vão procurar em você? Falando, olha, tô bugado, não sai do lugar. Então, normalmente, falar em público não teve nenhum caso. É mesmo, olha só, justamente o seu caso não veio nenhum de novo para você. Mas de pessoas que têm, às vezes, dificuldade no trabalho, dificuldade, de vez de trabalhar em equipe, não entende porque ela não consegue trabalhar em equipe, ou a pessoa é muito, como é que eu vou dizer, reativa, tem alguma dificuldade no trabalho, aí ela já fala assim, sem pensar, não tem controle emocional diante das adversidades, às vezes as mudanças que estão acontecendo na empresa. Só que assim, tudo isso, a gente quando investiga, descobre que é tudo na infância, não tem tudo como. Lá atrás. É tudo lá atrás. E para cada caso é um método diferente para trabalhar? Como é que é isso? Não, o método, eu sigo as 5 etapas, só que cada pessoa eu vou trabalhar de um jeito. Aí tenho ferramentas específicas para trabalhar. Você tem algum caso que você possa contar? Não precisa dar o nome da pessoa, mas algum caso assim curioso que você fala, nossa, com aquela ali foi interessante que aconteceu. Então, um exemplo que eu posso dar foi uma pessoa que ela chegou para mim assim, que ela estava muito cansada, porque ela não conseguia, ela tinha dificuldades em fazer pausas no trabalho. Aí eu perguntei para ela, mas o que acontece? Por que você não consegue fazer as pausas? Eu acho que eu não devo, eu acho que eu só tenho que parar na hora do almoço e na hora de ir embora. Então ela chegava de manhã, aí trabalhava até a hora do almoço e no final. E isso fazia mal para ela? Fazia mal, tava fazendo Porque mal. às vezes ela pode trabalhar sem pausa. Ela se sentia cansada. Aí eu falei, mas você poderia fazer alguma pausa de 5 minutos, né, tomar um café, né? Sim, os meus colegas me convidam, mas eu não me sinto merecedora, eu acho que eu não devo fazer isso. Aí eu falei, mas o que leva você, né? Aí ela pensou, né? Aí na sessão seguinte, uma semana depois, ela chegou pra mim e falou, descobri por que eu não faço pausa no trabalho. Por quê? Aí ela falou assim, quando eu era pequena, a minha mãe, ela só deixava eu brincar depois que eu terminasse a lição de casa. Ou seja, ela associou. Então essa pausa era o brincar lá na infância, essa pausa é diversão, essa pausa é não estar produzindo. Isso. Então não completei a minha tarefa do dia e eu já estou fazendo a pausa. E a lição de casa era o trabalho. Ou seja, como ela nunca concluía, tinha muito trabalho, ela nunca conseguia concluir naquele dia, ela nunca fazia pausa. Nunca pausava. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. Isso é extremamente E importante. aí, quando ela descobriu que era isso, eu perguntei para ela, então faz sentido você continuar repetindo um comportamento da infância hoje, sendo que você é adulta, você é uma pessoa diferente, uma pessoa madura? Ela falou não. E a partir desse dia, ela conseguiu fazer pausa sem culpa. Sem culpa. Esse é um processo que não dá pra gente mensurar quanto tempo vai durar. Normalmente são 10 sessões. A gente consegue, então, dar um prazo ali. Sim, 10 sessões você consegue fazer isso daí. Sim. Uhum. E quais são os bugs mais comuns aí que a gente tem? Que a gente pode lembrar e fora esquecer? Essa que não conseguia pausar. Não conseguia pausar. Não conseguia pausar. Pessoas que não conseguem emagrecer. A gente consegue, por exemplo, confundir imagens ou informações, porque a nossa mente engana muito, né? Sim, a nossa mente mente. Nossa mente é esperta Ela demais, mente. né? Não tem, a mente mente. A própria palavra diz, né? Ela mente pra gente. E ela consegue fazer isso, consegue fazer a gente se enganar e falar, Se enganar. eu acho que eu já fiz isso, eu acho que eu não... Se enganar porque é uma autossabotagem. Porque a total, tendência é total. que a gente faça sempre a mesma coisa, porque é mais fácil. O nosso cérebro... Zona de conforto. É a zona de conforto. A tal da zona E de o nosso conforto. cérebro falou assim, mas aí ele fica, né? Sabe aquela vozinha? Será que você vai conseguir? Será que é isso mesmo que você quer? Será que vale a pena você fazer não, melhor isso? não, fica melhor aqui. não, melhor você ficar aqui. Tá bom do jeito que tá, por que você vai mudar? Não vou me expor, ninguém que eu vai me vou sair do- ridicularizar, mas eu também não vou... eu não sou a grande exatamente. campeã, mas eu também não vou ser a grande ridícula. Deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. Exatamente. Então a mente, ela nos sabota o tempo todo. Sabota o tempo inteiro. E como que a gente faz pra ela parar de sabotar? Se conhecer. Se conhecer, que é quando você vai descobrindo lá na origem, lá na infância, o que levou você a fazer aquilo. Então, o processo, ele é ir no passado para poder entender, aceitar tudo como foi, né? Aceitar os pais como foram, aceitar as pessoas como foram. E depois que você entende Pra evoluir. tudo, aí você volta no presente
E aí você foca no futuro, que é quando você faz o planejamento, só que com um novo olhar. Sim, uma nova Com visão, um não novo- com aquela, com uma nova não com aqueles visão. fantasmas ali do passado. Porque uma nova realidade. Porque a realidade, na verdade, você pode ter várias realidades, né? Se você perguntar para uma pessoa uma coisa sobre um fato, ela pode falar, por exemplo, uma festa. Uma pessoa pode achar que a festa foi ótima, outra pode achar que a festa foi péssima. São duas realidades diferentes. E você tem a sua. Então, são várias realidades. Então, quando você muda a tua realidade, o fato é o mesmo, mas a realidade é diferente. Então, quando você muda o olhar, você muda a sua realidade. E quando você muda a realidade, você consegue fazer coisas diferentes. Só para finalizar aqui, mas outras bugadas que as pessoas dão, ó. Uma vez aí que eu tropecei na vassoura e falei, desculpa aí, pra vassoura. O outro esbarrou na televisão e pediu, tava passando o jornal lá da Globo, pediu desculpa pro William Bonner. Não foi mal, William. A outra falou que foi tomar vacina, a enfermeira perguntou a idade e ela respondeu assim, com uma baita convicção, 16. Ela tinha 32. Como é que faz isso, né? Que o cérebro, onde é que você tá com o cérebro pra ele estar fazendo isso daí, Ela deve né? estar com a mente em outro lugar. Pra estar pregando essas peças. Outro lugar, com Bom, certeza. gente, essa foi a Elis Borsoi, que acabou de lançar, enfim, tem um livro no mercado, o Inner Dev, Como Desbugar Sua Mente, que está aqui na mão. Quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha aí, tá nos sites, melhores lojas, aí dá pra ver onde é que Sim. tem pra vender. Sim. E o que é mais legal desse livro, gente, que eu dei uma assuntada aqui, dei uma mostrada aqui enquanto ela falava, ele tem, é um livro exercício. Isso é que é mais Sim, legal. importantíssimo. É um livro exercício que propõe várias perguntas, com trechos aqui, com espaço para você escrever, olha, as respostas aqui e você vai se autoconhecendo. Se você não tem a Elis aí na sua cidade, não está perto aí de você, não seja por isso, não se sabote. Não se sabote, né? Você pode começar a dar o start, começar a mudar aí esse bug, que na verdade, se a gente deixar a mente do jeito que tá, ela não vai melhorar. Não mesmo. É a gente que tem que dar o start e fazer isso acontecer, né? Exatamente. Elis, obrigada pela sua participação. Portas abertas dessa casa de leis e da Rede Alesp aqui para você voltar sempre com alguma situação, alguma novidade, sem bugar, tá? Assim. Só uma perguntinha, você já bugou de novo ou não? Sim, algumas vezes. Algumas, tá vendo, gente? Até quem ensina, faz até parte. quem ensina aqui também Isso. passa por isso. Tanto que no método, É a um última exercício. fase é o acompanhar, que é quando você verifica o que você conseguiu, o que não conseguiu, e você vai mudando a estratégia. Então, a melhoria ela é contínua, a mudança ela é contínua. Então, a gente sempre Não pode tem parar algo nunca. novo para aprender. Obrigada, Elis, pela sua participação. Gente, esse foi o programa Em Discussão Especial. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!